Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos trabalhar hoje uma matéria muito importante para concursos públicos e exame de ordem, que é a ilicitude ou antijuridicidade. Vamos lá? Direito penal na raiz mesmo. Vamos para cima. Então, primeiro de tudo, você tem que lembrar que para a existência de um crime no Brasil, pela teoria do crime, o Brasil adotou a teoria analítica de crime, conceito analítico de crime, ou seja, para que se exista um crime, tem que ter um fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. É a teoria tripartite, né, adotada pela corrente majoritária brasileira. Bacana, tranquilo. O fato típico, né, o fato típico nós já estudamos nas aulas anteriores, dá uma olhada depois no nosso YouTube, nosso podcast, tem lá gravado a respeito do fato típico aí, duas grandes aulas, e hoje vamos trabalhar a ilicitude, tá? Então, o que é o conceito de ilicitude? Bom, ilicitude é o segundo elemento do crime, tá? Em um conceito analítico, como eu disse, né, onde se define a contrariedade do fato com o ordenamento jurídico. Pela teoria ratio cognoscendi de ilicitude, teoria da ratio cognoscendi da ilicitude de Mayer, praticado um fato típico, há uma presunção, ou seja, indícios, que ocorre a ilicitude. Então, quer dizer que se existe um fato típico, pressupõe que ele também será ilícito. E aí, passa-se a bola, digamos assim, a uma inversão do ônus da prova, onde o réu tem que comprovar que essa ilicitude não existiu, afastando essa ilicitude através de uma discriminante, né? Que a gente chama causa de excludente de ilicitude. As causas de excludente também são chamadas de discriminantes, tá? Fica atento. Então podemos ter um fato típico, mas não ilícito, o que pode ser comprovado pelas provas acareadas aos autos, ok? É o caso, me responda uma pergunta. Caso exista um fato típico, que é o primeiro substrato, primeiro elemento do crime, e a ilicitude, mas não ocorra a culpabilidade. A pergunta é, o crime ainda subsistirá? Ou seja, existiu o fato típico, existiu o fato ilícito, mas o crime não será culpável. Por exemplo, não há culpabilidade, que é o terceiro elemento que a gente vai ver na próxima aula. Digamos, o cara é um menor de 17 anos, ok? A pergunta é, subsiste o crime? Existe o crime ainda? A teoria majoritária fala que sim. Seguimos o mesmo raciocínio, porque se o fato será típico e ilícito, mas o agente é isento de pena, a culpabilidade vai atuar em cima da isenção de pena. Em suma, há crime sem a imposição de pena. O crime se refere ao fato típico e ilícito, enquanto a culpabilidade guarda relação com o agente, merecedor ou não da pena. Então, se perguntarem se existiu o fato típico, existiu o fato ilícito, existiu o crime, você vai dizer sim. Existiu o crime, mas se comprovado uma excludente de culpabilidade, não será imposta a pena. Beleza? Tranquilo. Qual a diferença entre ilicitude formal e ilicitude material? Tá? Ela não é tão utilizada na doutrina, mas o CESP já cobrou, tá? Essa ideia é de Franz von Lintz, tá? O Franz von Lintz ele traz uma classificação entre ilicitude formal e ilicitude material, mas é muito simples. A ilicitude formal é a conduta humana contrária à norma penal. Já a ilicitude material é a conduta humana que causa lesão ao bem ou interesse tutelado pela norma. Então, nada mais, nada menos, se prende muito à tipicidade formal, que é a conduta que está estabelecida na lei penal, e a tipicidade material, que é o bem jurídico, né? E aqui a mesma coisa, a conduta humana que lesa o bem jurídico ou interesse tutelado pela norma. Então, só você fazer aquele casamento com tipicidade formal e tipicidade material, você mata o que é ilicitude formal e o que é ilicitude material, beleza? Mas, segundo o conceito unitário, uma concepção unitária, essa distinção de antijuridicidade, licitude formal e material é dispensável, viu? Pois só se pode afirmar que um fato é antijurídico na hipótese de ser considerado lesivo ao bem jurídico e de modo que a licitude é sempre material. Bacana? Beleza? Bom, quais são as excludentes de licitude? Tem que saber de cor. Vamos lá. A excludente de licitude pode ser dividida em dois grandes grupos, umas excludentes legais e supralegais. Legais são aquelas previstas na lei, supralegais são aquelas que são não previstas em lei, que é uma construção ou da doutrina ou da jurisprudência, ou da doutrina e jurisprudência. Supralegais eu tenho balanço de bens, consentimento do ofendido e adequação social para uma corrente minoritária, tá?
mas grande parte da corrente majoritária entende que o princípio da adequação social é aquela conduta que a sociedade encontra por adequada, não será considerado crime, não será considerado, na verdade, fato típico, e não ilicitude, mas uma corrente minoritária vai dizer que a adequação social, ela exclui a ilicitude, beleza? E aí eu tenho as excludentes genéricas e as específicas. As genéricas são aquelas contidas no artigo 23, está necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Já as excludentes legais específicas são aquelas que constam na parte especial do Código Penal e em leis especiais, como o aborto legal, o artigo 142 que traz a injúria e a difamação, que não haverá crime, o constrangimento legal para impedir a pessoa de tirar a própria vida, suicídio, se for nesse caso não há crime de constrangimento legal, a violação do domicílio, quando há permissão do sujeito ficar na residência do sujeito, furto de coisa comum quando não exceder a cota parte do sujeito. Todas essas são formas específicas de excludente de ilicitude. Tem muito mais, ok? Beleza? Vamos falar sobre a causa supralegal do consentimento do ofendido. Aqui é perigoso, tá? O consentimento do ofendido, você tem que ficar esperto. O consentimento do ofendido, ele pode gerar duas situações. Ele pode excluir tanto a tipicidade como pode excluir a ilicitude. Ele excluirá a tipicidade, por exemplo, quando o consentimento estiver vinculado ao elemento formativo do crime, ao elemento subjetivo do crime, aliás, ao elemento normativo do crime. Por exemplo, provocar aborto com o consentimento da gestante, ok? Não é crime. Provocar aborto com o consentimento é crime, né? O elemento objetivo, né, dessa situação é o consentimento da gestante. Se ela não consentir, né, também haverá o crime de aborto sem o consentimento da gestante. Se ela consentir ao crime de aborto provocado com o consentimento dela. Existe outra tipologia. Beleza? Então, o consentimento para o aborto é elemento do tipo penal. Então, nesse caso, pode existir a tipicidade ou não pode existir a tipicidade, ok? Violação do domicílio, 150, também traz isso, né? Entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente ou contra a vontade expressa. Se o morador permitir, tá beleza, não há crime. Bacana? Não há crime de violação do domicílio. Então, vou te dar uma dica. Se o consentimento estiver ligado a crime não patrimonial, exclui a tipicidade. Agora, se estiver vinculado a crime patrimonial, o consentimento, aí exclui a ilicitude. Isso depois de muitos exemplos, muitas questões, a gente chega a essa conclusão. Por exemplo, quando a figura típica não contém o dissentimento do ofendido como elementar do crime. Funciona como uma excludente de ilicitude. Por exemplo, 155, o cara furtou com o consentimento da pessoa, exclui a ilicitude. Eu permiti que ele pegasse minha bicicleta, não houve furto. Consentimento do ofendido, exclui a ilicitude. 171, 180 e outros mais. Crime de dano também. Beleza, tranquilo. Então, repetindo, se o consentimento estiver vinculado a crime patrimonial, exclui a ilicitude. O que sobrar, você vai marcar como excluir a tipicidade. Beleza? O consentimento do ofendido pode constituir causa de diminuição de pena? Sim, tá? A nossa jurisprudência registra o exemplo da eutanásia, tá? Aquele que mata a pedido da vítima, né? Para abreviar, comete o homicídio privilegiado, que é uma causa de diminuição da pena. Veja, a vítima consentiu com o ato do homicídio. Beleza? Tranquilo? Vamos falar um pouquinho de causas legais, tá? Deixa eu só comentar aqui o Estado, esse balanço dos bens, deixa eu explicar o balanço dos bens que não é comum, na verdade como se fosse um estado de necessidade de terceiro. Por exemplo, né? Chegam 2 pacientes no hospital e só tem um leito de UTI. Um policial e um criminoso. O que o médico vai optar? Ele vai ter que optar por um dos dois. O que tiver a melhor condição, né? Aquele que for mais jovem. Então, ele vai fazer esse balanço dos bens e vai ter que escolher um bem a ser protegido. Nesse caso, não há crime de homicídio pelo médico. Bacana? Balanço dos bens. Na verdade, nada menos é um estado de necessidade de terceiro, mas tudo bem. Causas legais excludentes de ilicitude específica. Já falei para vocês que está em lei. Tá? Ou um Código Penal na parte especial ou em especial. Chama atenção, crime ambiental, viu? Artigo 37 traz uma excludente de ilicitude interessante, que não é crime de abate de animal quando realizado em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família, ou para proteger lavouras, pomares e rebanhos de ação predatória ou destruidor de animais, desde que legal e expressamente autorizada pela autoridade competente, que é o caso do javali lá no Rio Grande do Sul, na região do Sul, né? Na região sul do Brasil.
por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado por algo competente. Também, o javali também tem essa característica. Bacana, aí não há crime, excludente de licitude. Também tem o artigo 121, 1210, lá do Código Civil, que vai falar a respeito da pessoa da reintegração de posse, né? A pessoa que reintegra a posse usando as suas próprias forças, né? O possuidor turbado ou espoliado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de esforço não podem ir além do indispensável à manutenção, à restituição da posse. Esse aqui é autorizado ao uso da força, né? Para poder manter a posse. É uma excludente de licitude. Beleza? Maravilha. Causas legais excludentes de licitude são as genéricas, vamos aprender agora. Está necessidade, legítima defesa, estrito compromisso dever legal ou exercício regular de um direito. Lembre-se, essas 4 hipóteses não pode existir o excesso doloso ou culposo. Existindo o excesso doloso ou culposo, haverá punição. Falando nisso, o que é excesso? Quais são as modalidades de excesso? Vamos lá. Excesso doloso é aquele que o agente age deliberadamente, quer um resultado além do necessário. Ele responde pelo excesso como um crime doloso, tá? Ele atirou no pé do sujeito, já eliminou, e aí ele poderia parar e ele continua com a ação e dá um tiro e mata o sujeito já imobilizado no chão, digamos assim. Aí ele responde por homicídio na forma dolosa, tá? Cuidado. Excesso culposo. Embora não desejado, o agente, por não tomar cuidado objetivo devido, causa um resultado além do que era necessário. Ele vai responder pelo excesso a título de culpa, tá? O resultado aqui excessivo for previsto como crime culposo, vai responder a título de culpa. Excesso por erro, né? Aplica-se as regras do erro de tipo, o erro de proibição, se a pessoa exceder, mas por erro, né? Excesso intensivo ou próprio é o que verifica quando ainda estão presentes os pressupostos das causas excludentes de licitude. Aqui a agressão ao bem jurídico ainda está em andamento. Logo, os meios podem ser imoderados, ou seja, poderá haver um excesso no agir. É o caso do agente que, no contexto de uma agressão injusta, defende-se de forma desproporcional a superação dos limites traçados pela lei para a justificativa e o excesso assume um perfil ilícito, ok? Então, excesso intensivo é quando a pessoa está utilizando da ação ainda. Durante a ação, ele comete esse excesso, tá? Esse excesso intensivo pode ser um excesso intensivo doloso, tá? Só para pode fazer esse casamento com a parte de cima. Excesso extensivo ou impróprio é aquele em que não está mais presente os pressupostos da causa excludente de licitude. Não mais existe a agressão ilícita. Encerrou a situação de perigo. O dever legal foi cumprido e o direito foi regularmente exercido. Em seguida, o agente ofende o bem jurídico, ou seja, ele já imobilizou o sujeito, está no chão, o cara está parado, já não faz mais nada, está imobilizado e ele vai e desfere um tiro na cabeça do sujeito de forma dolosa ou culposa. Aqui eu tenho um excesso extensivo ou impróprio, tá? Então, ao defender de justa agressão, o sujeito põe seu contendor desacordado e gravemente ferido. Após ele estar caído no solo, ainda lhe causa mais uma lesão leve, tá? Então, embora a lesão grave esteja acobertada pela justificativa, a posterior lesão, a leve, foi excessiva e será punido como dolo. Caso a intenção tenha sido provocá-la ou por culpa, se decorrente da falta de cuidado, o agente também assim responderá. Para alguns, o excesso extensivo é, em verdade, um crime autônomo, situado fora do contexto fático das excludentes de licitude. Então tá. Então a situação pode ser dividida em 2 etapas. Primeira, aquele que estavam presentes o pressuposto da justificativa, e o segundo momento, a segunda etapa, uma posterior, na qual a excludente já estava encerrada, em que o agente pratica outro delito, desvencilhando da situação anterior. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos fazer essa questão aqui do CESP. Considere que João, maior e capaz, após ser agredido fisicamente por um desconhecido, também maior e capaz, comece a bater moderadamente na cabeça do agressor com um guarda-chuva e continue desferindo-lhe vários golpes, mesmo estando o desconhecido desacordado. Nessa situação hipotética, João incorre em excesso
Intensivo? Não, intensivo é durante. Esse aqui é excesso o quê? Extensivo. A questão está o quê? Errada. Bacana? A próxima aí. O excesso de legítima defesa pode ser derivado de erro de proibição? Sim, tá certo. Pode sim ser derivado de erro de proibição. Essa é outra questão. Mais uma. Agindo o sujeito ativo em legítima defesa, havendo excesso em sua conduta, ele somente responderá pelo excesso se o praticar na forma dolosa, não havendo previsão de responsabilidade pelo excesso na forma culposa. Errado, é possível. Beleza, maravilha. Resolvamos as próximas questões. Vamos falar de estado de necessidade. Artigo 24 do Código Penal. Vem assim o Código Penal e fala. Fala não, né? Escreve. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou, por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Vamos entender. Então, estado de necessidade, como eu disse, quando alguém pratica um fato para salvar de perigo atual. O perigo atual pode ser um ataque de um animal, tá? Por exemplo, já falo para você, ataque de animal é estado de necessidade. Repito, ataque de animal é estado de necessidade. Se tiver um ser humano provocando esse animal para atacar a vítima, aí é legítima defesa. Agora, o animal de per si, sozinho, é estado de necessidade. Quem não provocou por sua vontade, quem não podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio. Está na necessidade de terceiro, por exemplo, para salvar alguém, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Exemplo, um náufrago que mata o outro por afogamento para ficar com o colete salva-vidas. Tá? Veja, os dois brigando pelo colete salva-vidas, os dois bens são legítimos. Tanto a vida de um náufrago e tanto a vida do outro são legítimos. Só que um vai ter que ser sacrificado. E o Estado permite que seja sacrificado um deles, pois a tutela penal, no caso concreto, não é capaz de salvaguardar os dois. Entendeu? Então, no estado de necessidade, eu tenho os dois bens jurídicos são legítimos, diferente da legítima defesa. Na legítima defesa, um dos bens jurídicos não é legítimo. Mas agora a gente fala da legítima defesa. Continuando, o bem jurídico sacrificado aqui no estado de necessidade deve ser de menor? Como assim? Vida em detrimento do patrimônio? Ou de igual valor, vida em detrimento de vida? Para aplicação de sacidade. Como é que é? O bem jurídico sacrificado tem que ser menor ou pode ser igual? Vamos lá. É isso mesmo, tá? O Código Penal adotou a teoria unitária, na qual o estado de necessidade é causa de exclusão de antijuridicidade, ou seja, ilicitude, desde que o bem sacrificado seja de valor igual ou inferior ao bem preservado, ok? Ou seja, o bem sacrificado que tem que ser um valor igual ou inferior ao bem preservado, não pode ser nunca superior. O menino acertou uma bola no meu carro, então para não deixar o menino bater com a bicicleta no carro, o menino está descendo a ladeira com a bicicleta. Eu estou limpando o carro na frente da minha casa. O guri vem com a bicicleta toda. Eu vejo que vai acertar meu carro, eu dou um tiro no menino para poder salvar o carro. Opa, aí não, né? O bem protegido é menor valor do que a criança. Tá entendendo? Então não posso fazer isso. Beleza? Tranquilo. Então, o estado de necessidade, o bem jurídico sacrificado tem que ser menor ou tem que ser igual. Nunca pode ser maior do que o bem a ser preservado. Tá bom? Fica atento a isso. Dessa forma, eles falaram sobre a vida. Para essa teoria, todo estado de necessidade é justificante, tá? A teoria unitária. Pescador que alega dificuldade financeira para praticar pesca proibida, não confere a ele a possibilidade de alegação de estado de necessidade, tá? Isso é uma decisão do STJ. O cara usava o explosivo. Ah, eu tô passando fome, vou jogar bomba aqui. Não, não dá. Aí não pode. Ah, mas tô passando fome. Não, mas assim não. Aí é um excesso. Beleza? Requisito de estado de necessidade. Primeiro, perigo atual. Aqui o perigo é presente. Não pode ser iminente. Cuidado, não fala perigo iminente, fala perigo atual. E sem destinatário certo, tá? O perigo tem que ser presente e sem destinatário certo. Não pode ser um destinatário
da ação correta, para uma pessoa certa, digamos assim, já predestinada. O perigo pode advir de uma conduta humana, tá? Sendo uma agressão injusta, será legítima defesa, lembra disso. Pode ser também uma força da natureza, pode ser um comportamento do animal, como eu disse anteriormente. Caso o perigo seja imaginário, ou seja, putativo, poderemos ter estado de necessidade? Sim, é possível, tá? E também, inclusive, o estado de necessidade também é condizente com o erro na execução, né? Erro na execução também possibilita. O cara vai atirar no cachorro que vai atacar ele, ele atira na pedra e acerta o dono do cachorro, né? Nesse caso, está necessidade por erro de execução, é possível. A doutrina denomina esta necessidade putativa, né? Que ocorre quando a gente supõe a existência de uma situação real de perigo, né? Também alguns chamam de discriminantes putativas, né? A expressão, aliás, perigo, então, o perigo atual é o primeiro requisito. Segundo requisito, que a situação de perigo não tenha sido provocada pelo agente, tá? Então, a gente não pode provocar uma situação de perigo e depois alegar isso. Então, a expressão vontade abrange só o dolo, tá? Então, caso a gente tenha causado a situação de perigo por culpa, ele poderá alegar uma necessidade. Vou te dar 2 exemplos. Um passageiro causa dolosamente incêndio no navio. E para salvar a vida, ele mata alguém para poder ficar com o salva-vidas. Aí não tem como alegar essa necessidade, porque ele causou com um dolo o acidente. Agora, se culposamente ele ateia fogo no colchão e aí ele mata alguém para poder pegar o salva-vidas, aí tudo bem. Beleza. Terceiro requisito, salvar direito próprio ou alheio. Como eu disse, é possível chamar de estado de necessidade de terceiro, né? Questão, um homem com uma arma de fogo ameaça a técnica de enfermagem em um posto público de saúde, exigindo que a sua esposa fosse atendida, pois necessitava de um tratamento médico e de medicamentos e que foi necessário que o sujeito atuasse dessa forma para evitar um perigo atual, que seria a morte dela. Nesse caso, teremos a necessidade de terceiro? A resposta é sim, tá? Esse foi um procedimento do STJ, né? Com a probabilidade de dano presente é imediata ao bem jurídico, ou seja, a saúde da sua mulher, nos termos do artigo 24, causa excludente diante de juridicidade, deve ser reconhecido. Essa foi uma decisão do STJ. Beleza, tranquilo, maravilha. Inevitabilidade do comportamento lesivo, né? É preciso que o único meio para salvar o direito próprio ou de terceiro seja o cometimento do fato lesivo, sacrificando-se o bem jurídico alheio. No estado de necessidade, a fuga é sempre preferível, ok? Tranquilo, maravilha. Esse caso aqui, salvar direito próprio alheio, eu lembrei desse exemplo, lembrei daquele filme do Denzel Washington, né, que ele entra no hospital, fica a pessoa em refém para poder transplantar para o filho dele um coração. Acho que foi desse tipo, né? Ele podia alegar essa necessidade terceira e poderia, ok? Estado de necessidade agressivo e defensivo, tá? O agressivo é quando a conduta recai diretamente em quem está causando o perigo, tá? E o estado de necessidade defensivo ocorre quando ele é produzido por uma terceira pessoa, né? Recai sob o direito de quem... Opa, peraí. Ou melhor, agressivo... Perdão, o agressivo é quando recai a terceira pessoa inocente, né? Digamos, estou viajando na rodovia e de lá para cá na Chapada, aparece um sujeito na contramão numa curva. Eu jogo o carro por acostamento e acabo acertando um andarilho ali. Eu vou alegar estar em necessidade agressivo, que eu acertei uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. Agora, por exemplo, se eu acabo abatendo, o sujeito colocou na contramão e eu tô dirigindo aqui e eu não tenho como dirigir, eu vou e bato o carro de frente do cara e acabo matando o cara, para sacrificar a minha vida, eu preferi sacrificar, em vez de sacrificar a minha vida, a minha família, eu acabo atingindo o carro dessa pessoa que veio querer bater em mim, ou melhor dizendo, no carro não, eu atiro num cachorro e mato o cachorro que ia atacar meu filho. Nesse caso, é o estado de necessidade defensivo, ok? Quando recai sobre a ação, recai sobre quem está causando perigo ou o que está causando perigo. Beleza? Defensivo e agressivo. Não confunda. Agressivo, terceira pessoa, que não tinha nada a ver com o assunto. Beleza? Causa diminuir, caso de omissão da pena, do 24 para o segundo. Fala assim, embora seja razoável exigir-se sacrifício do direito ameaçado, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. O que é isso? Vamos imaginar a seguinte situação. Durante o incêndio acidental doméstico, Joana chega em frente à sua casa e se depara com a casa em chamas. E o corpo do seu filho veio a falecer por ter inalado a fumaça do incêndio. Bacana? Beleza. No meio da dor, da perda do seu filho, enquanto o incêndio consome a sua casa, ela recorda-se que restava uma fotografia do seu filho na cabeceira da cama do seu quarto. Impedida de lá entrar por um bombeiro, ela o agride,
violentamente, causando lesão grave no militar e adentra na casa e recupera a foto. Veja, no caso, não ocorreu exclusão de ilicitude, pois o objeto, em hipótese alguma, pode prevalecer sobre a vida humana. Bacana? A foto não pode prevalecer sobre a lesão que ela causou ao bombeiro. Foi desproporcional. Você está entendendo? Não tem como alegar estado de necessidade nesse caso. Beleza? Foto, lesão corporal. Bem jurídico protegido menor, bem jurídico avaliado maior. Então não pode. No caso concreto, entretanto, o desespero da mãe lhe retirou a possibilidade de cotejar adequadamente o bem em conflito. Em relação a ela, era inexigível a conduta diversa, excluindo culpabilidade, na verdade, aqui, né? Nesse sentido, o juiz poderá aplicar o parágrafo 2º, caso aplique a teoria unitária, que é a regra do nosso ordenamento. Ou, se for o caso, reconhecer a causa supralegal da inexigibilidade de conduta diversa, caso que haverá isenção da pena pela exclusão da culpabilidade, caso utilize a teoria diferenciadora. Essas duas teorias a gente vai aprofundar nela na próxima aula, que a gente vai falando de culpabilidade. Beleza? Falando nisso, ó, a teoria diferenciadora, deixa eu fazer só um pequeno aperitivo, né? A aula que vem a gente fala mais, vamos fazer só um aperitivo aqui. Deriva do direito penal alemão, tá? A teoria diferenciadora deriva do direito penal alemão. E ela é alicerçada no princípio da ponderação de bens e deveres. Diferencia o estado de necessidade justificante, que é excludente de licitude, e o estado de necessidade exculpante, que é excludente de culpabilidade. Okay? Para essa teoria, há estado de necessidade justificante somente com um sacrifício de bem jurídico de menor relevância, para a proteção de bens jurídicos de mais elevada importância. Exemplo, destruição do patrimônio alheio para a salvação de uma vida humana. Por sua vez, configura estado de necessidade exculpante na hipótese em que o bem jurídico sacrificado for de valor igual ou mesmo de valor superior ao bem jurídico protegido, constituindo-se, nesse caso, uma causa supralegal da exclusão da culpabilidade em face da inexigibilidade de conduta diversa. É o que eu falei para vocês ali em cima, a teoria diferenciadora. Tá? Mas sabemos que na teoria usada no Brasil é a teoria unitária, que qualquer causa é justificante, desde que o bem seja menor ou igual. Aqui pode ser maior, igual, ou pode ser maior, que aí eu vou, em vez de aplicar a excludente de licitude, vou aplicar uma causa excludente de culpabilidade. Questões finais, estado de necessidade. É possível estar de necessidade recíproco? Sim. Imaginemos dois náufragos disputando uma tábua, que só servirá um homem. É preciso que um deles vai morrer para poder ficar com a tábua de salvação. Está a necessidade em crimes permanentes e em crimes habituais é possível? Em regra, não, tá? Aplica-se a justificativa no campo dos crimes permanentes e habituais, uma vez que no fato que os integra, não há os requisitos da atualidade do perigo e da inevitabilidade do fato nesse estado. Bom, a jurisprudência já reconheceu essa necessidade, contudo, no crime habitual, de exercício ilegal da arte dentária, né, em caso atinente à zona rural longínqua e carente de profissional habilitado. Né? Aí foi aplicado o estado de necessidade. Estado de necessidade é compatível com erro na execução? Sim, já falei para vocês, né? É compatível, né? Dificuldade econômica, inclusive com a miserabilidade do agente, constitui estado de necessidade? Por si só, não, tá? Só o fato que o sujeito está passando situação de miséria não justifica o crime, né? Em casos excepcionais, admite a prática de um fato típico como medida inevitável, ou seja, para a satisfação da necessidade estritamente vital que a pessoa nada impede seu empenho de não conseguir de forma lícita, né? O exemplo é o furto famélico, né? Quando a pessoa furta para poder se alimentar ou furta uma medicação, isso é considerado um estado de necessidade, tá? O furto famélico origina do estado de necessidade. Se reconhecido, exclui a ilicitude, ok? O que a gente subtrai é alimentos básicos para saciar sua fome, né? Bacana. Vamos falar agora de legítima defesa. Vamos lá, legítima defesa. Matéria bem bacana. Vamos lá. Compõe-se o artigo 25 já com um pacote de crime. Vou ler para você já agora. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão
a vítima mantida refém durante a prática de crimes. Isso aqui é incluído com a Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime, tá? Bom, quando ocorre a legítima defesa? Bom, quem usando, né? A lei indica, quem usando dos meios necessários repele justa agressão. Tem que ser ação humana, viu, gente? Tem que ser ação humana. Atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Como também como agora, tem que estender esse conceito também ao agente de segurança pública que repele a agressão ou o risco de agressão à vítima mantida refém, né, durante prática de crimes. Então, a pergunta é, era necessário esse parágrafo único? Não. Renato Brasileiro critica, fala que não era necessário, tá? Ele explica que essa novidade legislativa do parágrafo único do artigo 25, né, foi desnecessária, porque o Código Penal já abraçava essa hipótese no próprio caput do artigo 25. Né? Por isso que nós temos aqui, na verdade, um direito penal simbólico, né? Que quando o aparelho estatal, para poder impor que está realizando ações de combate ao crime, estabelece normas penais, né? Aponta penas mais altas, e esse é o verdadeiro direito penal simbólico, né? Então, o direito penal simbólico, como indica a denominação, consiste na utilização do direito penal como instrumento demagógico, por meio do qual são aprovadas leis mais severas, normalmente após fatos que causam comoção geral, não só em razão de sua gravidade, ok? Beleza? Então, direito penal simbólico encaixa perfeitamente nessa hipótese do parágrafo único do artigo 25. Requisitos: agressão injusta. Aqui é a conduta humana. Se for inimputável, professor, eu posso alegar um adolescente de 16 anos me ataca, eu repilo essa agressão. É possível a legítima defesa de um ataque de um menor de idade, de um adolescente? Sim. E se o cara for louco? Também, tá? Também eu posso alegar ela. Então, ataque que coloque em risco bens jurídicos. Um animal pode ser considerado legítima defesa ou estado de necessidade? Já falei, estado de necessidade. Agora, se ele for instrumento de ataque, legítima defesa. A repulsa pode se dar por omissão. Omissão, como que eu vou repelir uma injusta agressão por forma omissiva? A doutrina dá exemplo, né? Que o carcereiro que nega, o carcereiro não, o agente, o policial penal que nega a cumprir um alvará de soltura, né? Ele está cometendo um crime omissivo, né? Na forma imprópria, inclusive. Outro exemplo, um guia do safari que descobre que os seus clientes vão lhe assaltar no período noturno, e ele deixa esses clientes no meio da mata ao relento, né? E em local onde tem bastantes animais bravios. Nesse caso, há a ideia também da repulsa por omissão. A agressão injusta corresponde sempre a um fato típico ou pode ser um fato atípico. A agressão, quem parte para cima de você, tem que ser um crime que a pessoa vai cometer ou não? Olha, é possível que a agressão injusta, ou seja, a agressão humana, parta de um fato atípico, tá? Ou seja, uma situação que não seja crime. Por exemplo, um furto de uso. Não é típico, não é crime o furto de uso. O cara pegou a sua bicicleta para ele ir no mercadinho e voltar. Mas é uma agressão injusta ao meu patrimônio. E isso autoriza a legítima defesa do proprietário. Beleza? Ah, professor, legítima defesa não é só contra a agressão injusta, pode ser meu patrimônio também. Meu patrimônio esteja sendo agredido. Não precisa ser só a pessoa, fique atento. Furto significante, por exemplo, não é típico, tá? É atípico, mas não deixa de ser uma agressão injusta ao patrimônio da vítima. A pessoa vai roubar algo insignificante da loja. Roubar não, né? Vamos tirar aqui, né? Vamos furtar. Vai furtar algo significante da loja, pode o proprietário agir em legítima defesa do seu patrimônio. Ok? Agressão atual ou iminente. Próximo requisito. Agressão tem que ser presente, gente. Atual é presente. Iminente está prestes a ocorrer. No estado de necessidade, lembra que não pode ser perigo iminente. Lá é perigo atual apenas, ok? Não se concede legítima defesa para agressão pretérita ou futura, tá? Se a prova falar pretérita, passado, ou futuro, não há legítima defesa. Ou é atual ou iminente. Meio necessário é o menos lesivo dentre os meios à disposição do agredido no momento da agressão, suficiente para repelir o comportamento injusto. Esse é o uso moderado dos meios necessários.
Então, meio necessário é o menos lesivo, mas suficiente que eu possa repelir a agressão. O cara veio para cima de mim, eu não tenho outro meio, só tenho uma pistola, eu vou com a pistola. Eu vou com a pistola. Bacana? Moderação, o uso dos meios necessários, a pistola, de forma moderada. Refere-se a necessária tão somente para fazer cessar a agressão. Dá um tiro na perna, pum, parou, beleza, cessou a agressão, foi moderado. Então, nem sempre que o agente utilize o meio desnecessário, ele também será imoderado. Ele pode estar ele tá com a faca e está com um pedaço de pau. Ele pode estar defendendo um pedaço de pau. Ele dá uma facada no cara, mas no pé dele. Veja, o uso do meio, o uso foi, o meio foi mais lesivo, mas foi moderado, ok? Então, na legítima defesa, toda vez que o agente se utilizar de um meio desnecessário, esse será também moderado? Não, acabei de explicar para vocês, tá? Quando ocorre o excesso na legítima defesa? Ocorre em 3 situações, tá? O agente usa meio desnecessário, o agente usa imoderadamente o meio necessário, ou o agente usa imoderadamente os meios desnecessários, tá? O que se entende por legítima defesa subjetiva ou excessiva? Não é excessiva, é sucessiva. Não, é excessiva mesmo. Não, subjetiva é outra. A excessiva, a legítima defesa subjetiva ou excessiva é aquela que o agente, por erro de tipo excusável, excede os limites da sua defesa. É também denominada de excesso acidental. Por exemplo, de porte físico avantajado, A parte para cima de B, para agredi-lo. Este, entretanto, consegue acertar um golpe violento, fazendo o inimigo desmaiar. Não percebe, contudo, que A está inconsciente. E com medo de ser agredido, continua a desferir socos desnecessários, não respondendo, nesse caso, pelo excesso em face da natureza acidental. Ok? Então, essa legítima defesa excessiva, ela se dá por causa de erro de tipo. Nesse caso, então, não haverá o excesso. Ok? Legítima defesa excessiva ou subjetiva. Bacana? Outras formas de legítima defesa. Eu tenho a legítima defesa sucessiva, quando a reação do agressor contra a repulsa é excessiva, né, da vítima. O que eu quero dizer para você? A pessoa é agredida e na resposta ela passa a ser o agressor. Exemplo, A profere palavras de baixo calão contra B. Para calá-lo, desfere um soco. Em seguida, com A já em silêncio, B continua a agredi-lo fisicamente. Veja, agora B passou a ser o agressor. É a chamada legítima defesa sucessiva ou legítima defesa da legítima defesa. Legítima defesa putativa, já falei, trata-se de legítima defesa imaginária. O sujeito supõe encontrar-se em uma situação de defesa por supor a existência de uma agressão ou por errar acerca dos limites da excludente. Pode decorrer da hipótese do erro de tipo permissivo ou erro de proibição indireta. Vamos entender. O erro de tipo permissivo deriva do erro evitável, inexcusável, na discriminante putativa sobre a situação fática. Por exemplo, o agente, supondo-se na iminência de uma injusta agressão, atira contra o imaginário agressor. Legítima defesa putativa e evitável, também chamado de culpa imprópria. Ou seja, nesse caso ele viu que não precisava de forma excessiva, o agente, supondo na iminência de justa agressão, atira contra o imaginário. Já a legítima defesa por erro de proibição indireto, ele imagina que depois de encontrar sua mulher com o amante, em flagrante adultério, mata ambos por crer que está cobertado por uma legítima defesa da honra que não existe, tá? Essa permissão. Então, a legítima defesa putativa evitável, é o acidente clássico, né? É a situação clássica, né? É que o cara responde por culpa imprópria. Veja, ele atirou com dolo, mas responde por culpa imprópria, tá? Aqui era evitável, ou inevitável para algumas situações também, né? Não, se for inevitável, exclui o dolo, exclui o dolo e a culpa, né? Aqui o erro tipo é evitável. Bacana? Ele poderia ter perguntado, está armado? Antes de atirar, né? Impossível, né? E a legítima defesa putativa por erro de proibição de indireto é isso. Se falou na prova que o cara, no primeiro aqui, se o cara fingiu que ia pegar um celular, ameaçou o cara dentro da boate, o cara chegou lá fora, meteu a mão na cintura, o policial olhou e falou, pô, vai me atirar em mim, eu vou e atiro antes. Pum, mata o cara, você já grava. Legítima defesa putativa, evitável ou erro de tipo permissivo. Agora, se o cara falar que matou porque ele pensou que existia a legítima defesa da honra, ele pensou que existia essa discriminante, ele vai responder por erro de proibição indireto. Bacana?
Aí eu tenho a legítima defesa defensiva, a reação não constitui fato típico, exemplo, imobilizar o agressor, é defensiva. Agressiva, a reação constitui fato típico, matar o agressor, né? Legítima defesa pré-ordenada, a utilização para a defesa do patrimônio, ofendículos, né? Aparatos, você colocar um veneno não, né? A cerca elétrica, colocar um caco de vidro, esses são chamados ofendículos, tá? Entende-se que, desde que não haja abuso, ofendículos constituem um exemplo de criação de risco permitido. É um exercício de um direito. Bacana? Tranquilo? Até tem uma doutrina que fala, se ele estiver armado, é legítima defesa pré-ordenada. Quando o ofendículo é acionado, é exercício regular de um direito. Beleza? Vamos fazer uma comparação entre estado de necessidade versus legítima defesa. Estado de necessidade, vamos lá, vamos relembrar. É o conflito entre vários bens jurídicos diante de uma situação de perigo, ok? Dos náufragos, né? Que tentam ali disputar uma boia. Legítima defesa não, é a ameaça ou ataque a um bem jurídico, não tem vários, é um bem jurídico que tem que ser protegido, ok? No estado de necessidade, o perigo decorre do fato humano, animal ou natural. Já na legítima defesa, a agressão é injusta e é humana. No estado de necessidade, o perigo é atual. Na legítima defesa, é agressão atual ou iminente. No estado de necessidade, o perigo não tem destinatário certo. Na legítima defesa, tem destinatário certo. Bacana? No estado de necessidade, os interesses em conflito são legítimos, realmente. Duas vidas tentando e uma vai ser sacrificada. Já na legítima defesa, eu tenho que, veremos abaixo, conflitos, nesse caso, eu tenho que um bem jurídico é válido e o outro não, digamos assim. Bacana? Legítima defesa em relação com outras excludentes. Admissibilidade. Vamos lá. Legítima defesa real contra legítima defesa putativa, ou seja, real contra imaginária. A caminha pela área perigosa, de repente visualiza B, colocando a mão no interior de sua blusa e acreditando que seria assaltado, A saca de uma arma de fogo, mata B, e esse último, entretanto, que iria apenas pegar um cigarro, consegue se esquivar dos tiros e em seguida mata A para se defender. Legítima defesa real contra a legítima defesa putativa. É possível? É possível. Legítima defesa putativa recíproca, ou seja, legítima defesa putativa contra legítima defesa putativa. A e B, velhos desafetos, encontram-se em local ermo, afastado. Ambos colocam as mãos nos bolsos ao mesmo tempo. E em razão disso, partem uma para cima do outro, lutando até o momento em que desmaiam. Posteriormente, apura-se que A iria oferecer a B um cigarro, enquanto este, que havia perdido a fala em um acidente, entregaria àquele um pedido de desculpas pelo desentendimento pretérito, ok? Então eu tenho aqui legítima defesa putativa contra legítima defesa putativa. É possível. Legítima defesa real contra legítima defesa subjetiva, que nós falamos lá em cima. A de porte físico avantajado, parte para cima de B, agredido, já falei lá. Derruba, dá um soco em A. Já imóvel continua atacado de forma desnecessária. A partir daí a agressão se torna injusta e A poderá agir em legítima defesa real contra o excesso de B. Beleza? Legítima defesa real contra a legítima defesa culposa. Vamos lá. A, sem adotar maior cautela, confunde B com uma pessoa que havia prometido matá-lo. Tão logo encontrar-se, passa a efetuar disparos de arma de fogo para atingi-lo. B poderá, contra essa agressão injusta, culposamente perpetrada, agir acobertado pela legítima defesa real. Bacana? Próxima, legítima defesa contra a conduta amparada com causa de exclusão de culpabilidade. Imaginando a seguinte hipótese. A chega ao Brasil, vindo de um país em que não há proteção sobre propriedade de bens móveis. Não possui, pois, conhecimento acerca do caráter ilícito da conduta de furtar, ou seja, erro de proibição. Ele pensa que aqui não tem crime de furto. Dirige-se à residência de B para subtrair diversos de seus pertences. Assim, agindo autorizado B a repelir a agressão injusta em legítima defesa do seu patrimônio. Beleza, essa aqui é mais rara de acontecer. Bacana, fizemos várias situações aqui de possibilidade
E vou enfrentar agora a hipótese de impossibilidade. É possível legítima defesa recíproca, legítima defesa contra legítima defesa real contra legítima defesa real? Não é cabível, tá? Um bem jurídico tem que ser protegido e o outro não, ok? Então não é cabível a legítima defesa real contra a legítima defesa real. Legítima defesa real contra outra excludente real. Também, por idênticos motivos, né, não aceitação da legítima defesa real recíproca é inadmissível a legítima defesa real, por exemplo, contra o estado de necessidade, tá? Não é possível. Ou com o exercício regular de direito e, finalmente, com o estrito cumprimento do dever legal. Então, não é possível a legítima defesa contra excludentes de ilicitude. Questões finais. Caso o agente atinja a terceira pessoa, já falei, para repelir justa agressão, majoritária caracteriza a legítima defesa, devendo aplicar o erro na execução, né? O policial que atinge o criminoso, aliás, quer acertar o criminoso e acaba acertando um cidadão. Nesse caso, ele vai alegar legítima defesa, tá? Já adiantando, policial trocando tiro com bandido é legítima defesa e não estrito cumprimento do dever legal, tá? Posicionamento do STJ. Pode ocorrer legítima defesa contra a multidão? Prevalece o entendimento pela admissibilidade, tá? É possível. A legítima defesa reclama tão somente uma agressão injusta, atual e iminente, a direito próprio ou alheio, emanado de seres humanos, pouco importando se seja individual ou não, né? Em sentido contrário, tem o Vincenzo Lamedica, que pensa que para que o comportamento de defesa contra a multidão configuraria esta necessidade, mas é corrente minoritária, tá? Minoritária. O que prevalece é que é possível. É possível legítima defesa contra pessoa jurídica? Sim, uma vez que essa exterioriza sua vontade por meio da conduta de seres humanos, permitindo a prática de agressões injustas. Exemplo, o funcionário de uma empresa escuta pelo sistema de som ofensas à sua honra. Para impedir a reiteração da conduta, pode destruir o alto-falante que transmite as palavras inadequadas. Legítima defesa é compatível com a aberractio ictus, ou seja, erro na execução? Sim, já falei lá em cima. Bacana? Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, para poder fecharmos essa aula de hoje. Quando ocorre estrito cumprimento do dever legal, o sujeito cumpre determinação legal, não pratica conduta ilícita, ou seja, contrária ao ordenamento jurídico. É o caso de servidores públicos no exercício da sua função. Policial efetuando uma prisão, algemando um bandido. A justificativa também deve ser aplicada aos particulares no cumprimento do dever legal. Okay? Um jurado, um perito realizando um munus público. Já ocorre exercício regular do direito se o agente pratica a conduta a que não é funcionário público em exercício de um direito penal ou até extrapenal. Não há de se falar em essa atuação é contrária ao direito. O que é permitido não pode, ao mesmo tempo, ser proibido, né? Exemplo, prisão em flagrante realizada por um cidadão, intervenções médicas, violência desportiva, direito de retenção, né, permitido, né, reter as bagagens no hotel, que é uma situação do Código Civil. A notícia crimes levada à autoridade policial, de fato, em que tese constitui crime, ok? Beleza? Todas essas hipóteses caracterizam aí, nós temos a ideia do exercício regular do direito. Se os policiais, já falei, atiram contra o suspeito desarmado, poderá suscitar o estrito cumprimento do dever legal? Não, né? Já falamos que é legítima defesa. Peraí. Não haveria crime de tentativa de homicídio mesmo consumado. Não havendo... Vamos lá. Se os policiais atiram contra o suspeito que está fugindo desarmado, isso aqui é outra coisa. Poderá ser suscitado o estrito cumprimento do dever legal? Não. Haverá crime de tentativa de homicídio ou mesmo homicídio consumado, não se podendo falar em estrito cumprimento. Perfeito. Tranquilo. O cara está desarmado, fugindo. Bacana. Não há que se falar em... Haverá tentativa de homicídio, não há que se falar em estrito cumprimento do dever legal. Bacana. Agora, se ele estiver reagindo, o bandido estiver atirando, eles estão reagindo aos disparos, aí é legítima defesa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre questões processuais vinculadas ao estrito cumprimento, ao excludente de licitude. A excludente de licitude pode levar à absolvição sumária do réu, tá? No processo já, a existência de manifesto excludente de licitude, o juiz pode ofertar a chamada absolvição sumária, tá bom? Absolvição sumária, no artigo 397. Na prisão preventiva, em nenhum caso será decretada a prisão preventiva quando tiver presente situações do 23, ok? Excludente de licitude. O inquérito será desarquivado para o STF, pode ser desarquivado em situações de excludente de licitude. Para o STJ, não pode ser desarquivado, mesmo em situações de excludente de licitude, desarquivar o inquérito.
Prisão em flagrante também determina isso, que se verificar no auto de prisão em flagrante que o agente praticou em qualquer hipótese constante, inciso 1, 2 e 3 do decreto legal, poderá a situação do juiz converter, né, converter a prisão, né? Faltava um trecho aqui, né? Poderá o quê? Fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Então, se apresentar a situação de excludente de licitude, o juiz pode fazer isso. Um auto de prisão em flagrante poderá o quê? Converter em liberdade provisória, mediante o termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Até a próxima. Se Deus quiser, Ele sempre quer. Tchau, tchau.